Olá para todos, bom dia se você está me ouvindo agora pela manhã, boa tarde se você está na parte da tarde ou boa noite se você está me ouvindo agora à noite. Meu nome é Ricardo Miziek, eu sou trabalhador do Centro Espírita Lar do Amor e o tema que nós vamos conversar hoje, ou melhor, refletir, não é como enfrentar os infortúnios e as decepções da vida. Primeiramente, antes de mais nada, eu gostaria de trazer para vocês, foi uma curiosidade minha também, saber que por que o Setembro Amarelo? Estamos nesse mês de setembro, onde se convencionou o mês de luta contra o suicídio, e aí eu fui pesquisar na internet para saber por que do Setembro Amarelo. A origem do Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. Isso foi no ano de 1994. Mike era um rapaz muito habilidoso e restaurou um automóvel Mustang 68, no ano de 68, pintando o carro de amarelo. E Mike, por conta disso, fez isso para um garoto de 17 anos, reformar um carro inteiro. Isso é um feito considerável. Então Mike ficou conhecido como o carro, ficou conhecido como Mustang do Mike. Agora, seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar sua morte. No dia do velório do Mike, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. E dentro desses cartõezinhos tinha uma mensagem que dizia o seguinte: se você precisar, peça ajuda. E isso foi o estupim para esse movimento, que acabou sendo um movimento mundial contra, ou melhor, em prevenção ao suicídio, que a gente sabe, como espíritas, que é uma das coisas mais trágicas, digamos, que possa acontecer com o ser humano, porque as consequências de quem se suicida são muito ruins para aqueles que entram no mundo espiritual e vão sofrer muito, infelizmente. Mas para que a gente possa entender um pouco essas questões da vida, os infortúnios, as decepções, a gente precisa entender um pouco do momento em que nós vivemos. Existe um conceito em administração que nós estudamos, em administração de empresas, que eu acho que nos ajuda a compreender o momento de hoje. O conceito chama-se Mundo VUCA. VUCA é um acrônimo, ou seja, uma definição, uma sigla para V de volatilidade. É um acrônimo em inglês, tá? Então, eu vou traduzir para vocês, que é V de volatilidade, U de incerteza, que vem do inglês de uncertainty, tá? O C é de complexidade e o A é de ambiguidade. Ou seja, é uma tradução, como assim ficou conhecida, Isso é um estudo, foi feito pelo Exército Americano no ano de 2001, para poder tentar entender os movimentos do terrorismo no mundo afora, Coisa de... a gente sabe de estratégia militar e tudo mais. Mas por que eu me veio à cabeça e eu estou trazendo esse conceito para essa reflexão? Se a gente for olhar aqui, quando a gente estuda esse conceito de mundo VUCA, você vê que
Quando ele fala de volatilidade, ele está falando da velocidade com que as mudanças ocorrem e seus impactos, não é? Já a incerteza diz respeito à questão das dúvidas, das indecisões e coisas típicas de um contexto em que o conhecimento que nós temos são normalmente incompletos, e isso traz dificuldade para nós tomarmos decisão. O C de complexidade é a dificuldade de compreender os resultados dessas interações, das inúmeras variáveis que compõem um determinado problema. E o A, a última letrinha aí, diz respeito à maioria das situações em que vivemos, aceita diversas possibilidades e caminhos diferentes porque podem assumir diferentes sentidos. Ou seja, juntando tudo isso, né, o que eu estou querendo dizer é que nós vivemos hoje em um mundo de tal complexidade que, se você juntando essas 3 letrinhas, você vai ver que eu estou falando que é um mundo que está em caos, na verdade. É um mundo em que nós estamos tendo dificuldades para, digamos assim, viver. E, de certa forma, isso causa às pessoas um certo nível de estresse, de ansiedade. Na verdade, as pessoas hoje, você percebe as pessoas muito ansiosas, angustiadas, e isso acaba, essa nova sociedade moderna, cheia de tecnologia e de informação, acaba trazendo esses níveis de ansiedade, de incerteza dentro da gente, provocando essa ansiedade, esses sentimentos todos, né? Ele acaba por, vamos dizer assim, aumentar o nível de ansiedade, né? Então, isso, por vezes, leva as pessoas a decisões erradas. O que a gente não pode esquecer é que a Terra é um planeta de provas e expiações. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, falando questão 55, quando Kardec pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Os espíritos dizem sim, e o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Você veja, inteligência, bondade e perfeição. Então, nós vivemos em um mundo em que as pessoas que nos cercam, ela tem os seus defeitos, e cabe a nós, individualmente, entendermos as dores do outro, entender as necessidades do outro, e vice-versa, não é? Porque isso faz com que as coisas fiquem mais em harmonia. Isso traz uma tranquilidade nas nossas relações, no nosso dia a dia. Se todos nós praticássemos essa empatia, eu tenho certeza de que a vida aqui na Terra seria muito mais tranquila. E, voltando especificamente ao ponto do nosso tema, como enfrentar os infortúnios e as decepções, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele responde a essa pergunta da seguinte maneira: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vejam, Kardec aqui nos traz 2 palavras. Primeiro, a calma. Calma é a
sinônimo de tranquilidade, ou seja, encararmos os nossos desafios com tranquilidade. E resignação, que a gente não deve confundir com conformismo. A resignação, ela é o ato ou a ação de aceitar pacificamente as dores e sofrimentos da vida. Já o conformismo diz respeito a aceitar essa situação indesejada sem se opor. É você simplesmente aceitar. A grande diferença que existe entre conformismo e resignação é que na resignação nós compreendemos a necessidade de passar por aquele infortúnio, por aquela decepção, aquele revés da nossa vida. Então, ter resignação significa justamente que você entende por que você está passando pela situação que está passando. Que ela, muitas das vezes, ela é necessária para a sua evolução espiritual. O outro ponto que gostaria de rapidamente comentar é com relação à confiança no futuro. Kardec disse que esses elementos nos trazem serenidade ao espírito. Perdão. E serenidade é aquele estado em que nós temos a tranquilidade para viver tranquilamente. A questão toda é que, como eu falei no início, se nós vivemos em um mundo tão cheio de atribulações, tão confuso, tão cheio de informação, e um mundo em que parece ser difícil de viver, acaba que o ser humano olha muito para as questões materiais. Nós estamos olhando muito para as questões materiais. E com isso, criando em nossas mentes essa percepção de que nada vai dar certo, de que a incerteza das coisas acaba ficando muito grande. Isso, de certa forma, é uma visão muito limitada, é o que a gente chamaria de a visão materialista, né? Ou chamado de que o grupo de pessoas que pensam dessa maneira são os chamados materialistas. E, contrapondo esse grupo de pessoas, existem as pessoas que pensam na vida futura, na vida pós-morte, ou a vida espiritual, e aí seriam os espiritualistas. A verdade é que Kardec, quando diz ali que a confiança no futuro traz a serenidade, é justamente por isso. Porque se as coisas vão continuar a acontecer, nós sabemos que a vida ela continua mesmo após a morte, isso traz para nós essa tranquilidade. Porque se você coloca ou deposita toda a sua felicidade, a sua condição para ser feliz nos bens materiais, numa posição de sucesso dentro de uma empresa, no dinheiro que você ganha, enfim, tudo isso que a gente vive aqui na Terra, você acaba limitando a sua visão de mundo, porque quando eu falo mundo aqui, eu falo mundo porque a gente tem um mundo material e um mundo espiritual. Então, se você tem a percepção de que o mundo não é só este mundo, né, e de que a vida não só se desenrola neste mundo aqui, ela segue, ela continua, você passa a perceber que as coisas que você passa, que você vive, elas por vezes elas não têm muita significância. Então, uma situação de uma dificuldade financeira, por exemplo, você sabe que ela é momentânea.
não é? Você passa a entender com a visão espiritual, você passa a perceber e a entender que tudo isso que nós passamos aqui é temporário, que isso vai passar. Na verdade, tudo passa. Existe até aquele bordão aí que uma empresa de comunicação fala, né? Em 20 minutos tudo pode mudar. Na verdade é isso, né? Quem lida com notícia, quem trabalha no ramo da mídia, sabe que as informações fluem e que a cada momento você tem uma nova informação. Então, se nós passamos a pensar apenas no mundo material, de fato, se você perder, digamos assim, algo na sua vida, você vai achar que aquilo dali é o final, é o fim das coisas, né? Então isso vai te trazer infelicidade, não é? Kardec, também no Livro dos Espíritos, lá na questão 941, diz que se o homem ignora a realidade espiritual, não é, que o cerca, e a continuidade da vida após a morte do corpo físico, ou seja, nós estamos falando aqui do homem carnal, ele fica mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual. Perdão. E que a sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Então veja, o homem material, o materialista, acaba depositando a sua felicidade na satisfação desses desejos que são, digamos assim, eles são curtos, não é? Fugaz é uma coisa assim que passa rápido, não é? E acaba que a morte assusta esse homem, porque ele duvida do futuro, porque ele deixa no mundo todas as suas afeições e esperanças, ou seja, como eu falei, o homem fica limitado à vida material. E uma coisa que a gente precisa entender é que tudo aquilo que a gente tem que não se tira da gente, não é? Hoje você pode comprar um carro, por exemplo, vem um ladrão e rouba o seu carro. Agora, se você hoje estudar um determinado assunto, você adquirir um conhecimento, esse conhecimento está com você. Ninguém vai te roubar esse conhecimento. É disso que eu estou falando. De você adquirir coisas que são eternas. Daí, sabiamente, Jesus nos disse: não juntais tesouro na terra, aonde a traça os corrói, não é? São palavras muito sábias de Jesus, porque ele queria justamente nos dizer isso, não é? Jesus veio trazer uma mensagem espiritual, e por isso que desde então muita gente não entendeu o que o Cristo quis dizer. Ele, na verdade, estava falando de nossa essência, de tudo aquilo que a gente carrega dentro de nós. A gente sabe que quando a gente morre, o corpo fica. Mas o que anima o corpo? É justamente nosso espírito, nosso ser. Isso é que acumula experiência, não é? Não é o cérebro físico que vai ficar com todas essas experiências. Se fosse assim, seria aceitar a tese do materialismo, né? De que tudo acaba. Então, não é isso. Ainda nesse mesmo ponto, Kardec fala exatamente isso. Ele diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Você vê, normalmente, as pessoas que não têm a visão espiritual, elas
acabam que, se sofrerem, se elas de fato acreditam que com a morte tudo se acaba, tudo se vai, se elas passarem por um revés ou uma situação muito difícil, qual é a solução que vem à mente de uma pessoa que vai estar desesperada? Se ela não acredita que existe uma vida futura, ela vai achar que a solução vai ser tirar a própria vida. Então acaba que, por vezes, isso é que leva as pessoas a tomar uma decisão drástica dessa, ao suicídio, não é? Porque se elas entendem que tudo se acaba com a morte, então, acabando com a vida delas, elas vão, digamos assim, resolver os seus problemas. Então, meus amigos, caminhando aqui para os finalmente, nós realmente estamos vivendo num momento de grande mudança no planeta. Fala-se tanto na transição planetária, aonde nós estamos passando por esse processo de limpeza, de depuração, cheio de dúvidas e preocupações, mas tenhamos fé e certeza de que Deus está conosco, que Jesus é o comandante, o governador deste planeta e que Ele está no comando, que nós vamos passar por tudo isso e que certamente viveremos dias melhores pela frente. Eu gostaria de terminar aqui trazendo uma mensagem de Chico Xavier, que para mim, juntamente com as palavras de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, a esperança no futuro, para mim resume, as palavras de Chico resumem um ensinamento de tamanha profundidade que pode ser transformador. Chico disse: "Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu, com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca e expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim." Chico Xavier. Realmente, tudo depende de nós. Mas, se aquele que fraqueja no caminho, saiba que há outros que estão com as mãos
estendidas para ajudar. É isso, pessoal. Eu espero que com essas palavras, com essa reflexão, eu possa ter colaborado de alguma forma com o entendimento sobre o que passamos, não é? Momentos de dificuldade, mas que são necessários para seguirmos na nossa caminhada evolutiva. Fiquem todos com Deus, que Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe a todos. Assim seja. Muito obrigado.